Bom, gente, vamos, né, dar continuação ao que foi dado na sala de aula, né, sobre somas inferiores e somas superiores, tá? Então, eu vou fazer uma série de vídeos explicando para vocês o que significa soma inferior e soma superior, né? Então, o que nós vimos? Seja f uma função de AB em R limitada, né? Limitada, se, né, P, que é igual a T0, que é igual a T1, T2, Tn igual a B, né? Então, o que nós vimos? Então, como f de x é menor ou igual que k para todo x em AB, então f de x vai ser menor ou igual que k para todo x em qualquer intervalo ti menos 1 ti, tá? Tal que o i está variando de 1 até n. Então, se a imagem de f de x é limitada para todo x, a imagem é limitada, então, logo f de x é f restrito a esse intervalo. Então, isso implica que existe o supre de f restrito, eu vou chamar esse intervalo de i, tá? De f restrito de i, que eu chamo de mi, né? O i valendo de 1 até n. E, de maneira análoga, como f é limitada, né? Então, menos k é menor ou igual que f de x para todo x em AB, qualquer que seja x em AB, f de x é menor ou igual que menos k, então, o que eu tenho? Então, f de x é maior ou igual que menos k para todo x em i, tá? Então, se a função f de x é limitada inferiormente para todo x em i, existe um ínfimo de f restrito a i, que eu vou chamar de mi, né? Então, logo para todo x em i, que é o intervalo ti menos 1 ti, a função atinge o mínimo máximo. Então, f de x é menor ou igual que o mínimo valor, que é menor ou igual que o máximo valor. Aí isso me dá, gente, que aí o mi é em cada intervalo, né? Para cada intervalo a função tem um mínimo e para cada intervalo a função tem um máximo. Então, isso vai me dar o quê? Começando com mi0, que vai ficar tipo assim, o i, né? M1, T1 menos T0 é menor ou igual que o mínimo, né? É menor ou igual que o M1 maiúsculo T1 menos T0. Aí o M2 é T2 menos T1 é menor ou igual que o M2 maiúsculo T2 menos T1. E assim sucessivamente até o enésimo, né? M
N, que é o mínimo, no intervalo Tn menos Tn vezes Tn menos Tn menos 1 é menor ou igual que Mzão N vezes Tn menos Tn menos 1. Esse somatório aqui é uma soma inferior, então isso me diz que o quê? Que o somatório de Ni, Ti menos Ti menos 1, do I de 1 até N, é menor ou igual, que a monotonicidade, né, da soma numa desigualdade, é menor ou igual que M somatório de MI de 1 até N, TI menos TI menos 1, né? Isso daqui é uma soma inferior de FT, isso daqui é uma soma inferior. Então, para todo T, partição de AB, que eu tenho uma divisão, né? São pontos interiores que dividem o ponto. A imagem, a soma inferior de F, P, é menor ou igual que a soma superior de F em relação a P, para todo P. Aí o que nós vimos na aula? Então, para todo, né? Ah, vimos uma outra coisa também. Beleza, temos isso daqui. Nós vimos que, dadas as partições P contido em Q, quer dizer, a partição Q contém os pontos de P, o que vai acontecer com as somas inferiores? Vão subir, né? Então, a gente viu que a soma inferior de F em relação a P é menor ou igual que a soma inferior de F em relação a Q. E a soma superior de F em relação a Q é menor ou igual que a soma superior de F em relação a P. Então quando você refina partições, as somas inferiores não diminuem e as somas superiores não aumentam, tá? E aí nós vimos o seguinte, então, outra coisa que nós vimos é o seguinte, que para qualquer P e Q, partições em AB, né, nós vimos que a soma inferior de F, P, é sempre menor ou igual que a soma superior, de F em relação a Q, né? Porque como é que a gente prova isso? Eu vou tomar a partição P união Q, que contém os pontos de P e Q. Então, a partição P está contida em P união Q. E a partição Q também está contida em P união Q. Então, por esse resultado anterior, se eu tenho uma partição dentro da outra, o que vai acontecer com as somas inferiores? Não diminuem e as superiores não aumentam. Então, isso vai implicar que a soma inferior de FP é menor ou igual que a soma inferior de F P união Q. Bom, para a mesma partição, né, eu tenho que a soma inferior é sempre menor ou igual que a superior. Então, se eu fixo a partição P união Q, essa soma inferior é menor ou igual que a superior. Mas eu falei, quando eu refino, as somas superiores não aumentam. E como que está dentro de P união Q, então a gente acabou de provar, né, que para qualquer duas partições P e Q, sem nenhuma ligação uma com a outra, a única ponte que eu posso fazer das duas é unindo as duas, né, pegando a partição união. E aí eu tenho que a soma inferior de F em relação a P menor ou igual. Aí a partir disso que a gente viu, né? Então fixando, exemplo, Q0, uma partição de AB, então a soma inferior de F
P é sempre menor ou igual que a soma superior de F em relação a Q0 para todo P dado e Q0 fixo, né? Então, se o Q0, para todo P, qualquer fração P Q0 fixo, acontece isso. Isso daqui é um número real, né? Que a função é limitada, então isso daqui é um número real. Então, o conjunto das somas inferiores é limitado superiormente, logo possui supre. Então, se eu considero A o conjunto das somas inferiores de FP, tal que P é uma partição de AB, se eu considero A, o que eu implico? O que eu digo? Para todo x pertencente a A, x é menor ou igual que o M. Então, todos os elementos já são limitados superiormente, então existe, né, o supre de A. Esse supre de A, a gente é representado por essa integral aqui, que é o supre de todas as somas inferiores de F em relação a onde P é qualquer partição. Da mesma forma, a gente viu na última aula até que a gente viu bastante coisa. Agora eu vou ter que mostrar alguns resultados aqui para vocês, tá? 10, deixa eu aqui botar aqui, deixa eu separar aqui direitinho. 11, vou botar aqui 10 aqui e 11 aqui. Tá. Da mesma forma, fixando P0, partição de AB, o que eu tenho? A soma inferior de F de P0 é menor ou igual que a soma superior de F em relação a Q para todo Q partição de AB, né? Eu fixo uma partição P0 e Q, então para todo Q partição de AB eu vou ter essa desigualdade. Isso daqui é fixo, né? Então, o conjunto das somas superiores de F em relação a Q, onde Q é qualquer partição de AB, é limitado inferiormente. Então, todo conjunto em R, limitado inferiormente, possui ínfimo, né? Então, existe um ínfimo de B, né? Que é dado desse jeito aqui, ó. É o ínfimo das somas superiores, tá? Tal que B é o conjunto das somas superiores de F em relação a Q, tal que Q é uma partição de AB. Tá certo? Aí, olha só. Definição de supre ínfimo, vocês sabem, né? Outra coisa que eu quero falar aqui por exemplo, como bastante, gente, eu vou botar bastante. Então vamos lá, né? Então, eu vou, por exemplo, então o que nós temos assim diretamente? Diretamente nós já temos o seguinte, vamos lá. Como, se você considera a partição P o próprio ponto AB, do intervalo AB, né? Em AB, e F possui o menor valor e o maior valor, né? E F de x é menor ou igual que M
Porque se ela é limitada inferiormente, ela possui o ínfimo e o supre, né? Para todo x pertencente a D. Então, uma soma inferior de F, a soma inferior de F em relação a T vai ser o M, D menos A, e a soma superior de F em relação a T vai ser o supre vezes o comprimento do intervalo, que é só essa fração formada por esses dois pontos. Então, essa soma inferior é menor ou igual que o supre de todas as somas, porque um cara que está... É uma soma inferior menor ou igual que o supre, né? É menor ou igual que o supre de todas as somas inferiores, tá? E o ínfimo das superiores, ele é menor ou igual que M vezes B menos A, porque isso aqui é uma soma superior, e como o ínfimo é menor ou igual que todas as somas inferiores, para qualquer repartição de AB, tá? Como para todo P e Q em AB, né? A soma inferior de F em relação a P é menor ou igual que a soma superior de F em relação a Q. Todos os elementos de A são menores que todos os elementos de B. Então, o supre desse conjunto aqui é menor ou igual que o ínfimo desse daqui. Repare que eu falei com vocês que integral, né, toda a construção da parte teórica da integral, a gente nós íamos ver muito supre ínfimo, tá? Então, a gente tem essa seguinte desigualdade aqui, né, que é M, V menos A, é menor ou igual que o ínfimo de todas as somas, não, supre de todas as somas inferiores, que é menor ou igual que o ínfimo das superiores, que é menor ou igual que M vezes B menos A, tá? Outra coisa também que eu quero ver com vocês, é porque eu acho muito legal, né? Em particular, se a minha função f de x é menor ou igual que k, então eu vou ter para todo x pertencente a B, eu vou ter que o módulo do supre das inferiores é menor ou igual que k B menos A, tá? E o módulo do ínfimo das superiores é menor ou igual que k B menos A. Como é que a gente vai provar isso? A gente vai provar o seguinte, porque se f de x é limitada, ela possui supre ínfimo, né? Então, seja m e mzinho e mzão reais, tal que f de x é menor ou igual que m, e menor ou igual que m é o supre ínfimo, né? Então, aí, o que eu tenho? Eu tenho que o m é menor ou igual que menos k, que é a maior das cotas inferiores, e o m é menor das superiores. Porque como f de x, tá? O módulo é menor ou igual que k, então f de x é maior ou igual que menos k e menor ou igual que k. Então, limitado inferiormente possui ínfimos e superiormente possui supremo. Então, isso aqui é o ínfimo de f restrito a b, e esse daqui é o supremo de f restrito a b. Tá certo? Então, aí eu vou ter o quê? Bom, eu vou ter que, multiplicando tudo por b menos a,
eu vou ter que menos K, B menos A, é menor ou igual que N, B menos A, mas isso é uma soma inferior, que é menor ou igual que o supre das inferiores, tá? Mas o supre das inferiores é menor ou igual que o ínfimo das superiores, que eu falei com vocês. Como M B menos A é uma superior, eu vou ter isso daqui. E como M é menor ou igual que K, M menos A é menor ou igual que K, B menos A. Então, olha o que eu tenho aqui nessa desigualdade. Eu tenho que o supre das inferiores está entre menos K, B menos A e P menos B menos A. Isso é equivalente a dizer, né, isso daqui me diz que o supre das somas inferiores é maior ou igual que menos KB menos A, está entre, né, menos KB menos A e KB menos A. Mas se eu tenho um real entre menos K1 e K1, é que o módulo dele, quando eu tiro o módulo dele, é menor ou igual que KB menos A. E da mesma forma, o ínfimo das superiores também acontece isso, né? De modo análogo. O ínfimo das superiores é maior ou igual que menos KB menos A, que é menor ou igual que KB menos A. Aqui dessa desigualdade aqui, tá vendo? Então, seu módulo é menor ou igual que K menos A. Beleza? Agora a gente vai para deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Seja uma função f de x que seja, por exemplo, 1 se x pertence aos racionais e 0 se x pertence a R menos os racionais, tá? Então, ele é 1 se x é racional e é 0 se x é irracional. Então, para qualquer partição P de AB, ela vai atingir o ínfimo em 0 e o máximo em 1, né? Então, para todo P partição, porque qualquer partição de AB, para todo P partição de AB, né? Em TI menos 1 TI, existem racionais e reacionais. Então, o M é 0, né? O mínimo é 0 e o máximo é 1, tá? Então, olha que interessante. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho que a soma inferior de F em relação a P vai ser somatório de MI, TI menos TI menos 1, né? Que vai ser 0. E para toda P partição,
de AB, a soma superior de F em relação ao P, que é o M TI menos TI menos 1, de 1 até N, bom, para qualquer intervalo, para qualquer TI TI menos 1, existem racionais, então o máximo é sempre 1, né? Então isso vai ser somatório de 1, TI menos 1, 1 até N. Então isso daqui é o que, gente? T1 menos T0 mais T2 menos T1 mais T3 menos T2 mais Tn menos Tn menos 1. Gente, o que a gente vai cortar aqui? A gente vai cortar esse T1 com esse T1, esse T2 com esse T2, vai cortar esse Tn menos 1 com o cara anterior, vai ficar no final das contas Tn menos T1. Só que uma partição, qualquer partição, gente, começa, você tem uma partição P, ela sempre vai começar em A e terminar em B. Sempre, gente. Então, T0 é A. Desculpa, aqui é T0, desculpa. Tn menos T0. T0 é A, Tn é B. Então, isso vai ser... Deixa eu botar aqui nesse coisinha. B menos A. Então, o que eu tenho aqui? Então, nessa função aqui, o que eu tenho? Se para qualquer partição a soma inferior é 0, então o ínfimo é 0, né? Então, o ínfimo, o supre das inferiores vai ser 0 e o ínfimo das superiores é B menos A, tá? Só um exemplinho para vocês verem que nem sempre o supre das inferiores coincide com o ínfimo das superiores. Agora eu quero dar um resultadinho aqui que é muito importante, tá? Esse resultadinho aqui, ele é muito importantinho, eu abri, na verdade, esse resultado, porque o elo ele não abriu muito, né? Ele só fala fácil ver, mas a gente tem que ver tudo. Então, vamos dar aqui o resultado seguinte. Teorema 2, teorema 1. Teorema 1. Seja C pertencente aos reais, tal que C é maior que A e menor que B. E F de AB em R limitado, então existe soma inferior e soma superior, existe supre das inferiores e ínfimo das superiores, tá? Então, o supre das inferiores de AB de X pode ser dividido, pode ser representado como a soma do supre das inferiores de A até C mais o supre das inferiores de C até D de F de X dx, tá? Quer dizer, quando eu particiono o intervalo, eu posso particionar os supres, né? E da mesma forma acontece com os ínfimos das superiores. É bem importante, tá, gente? Porque na parte de integral a gente vai usar isso. Isso eu vou dar... Para eu provar isso, eu vou provar esse lema aqui, ó. Lema. Seja A menor que C menor que B. Se considerarmos apenas as partições
contém o ponto C, então, né, obteremos os mesmos valores para o supre das inferiores de f de x de x para qualquer partição P, né? Para qualquer partição P de AB, tá certo? Como é que a gente vai provar esse leminha lindo, para depois a gente provar lá? Tá, para a gente provar esse leminha lindo é o seguinte, vamos lá. Demonstração, ele quer dizer o seguinte: se você considera todas as partições que contêm ponto C e tenta estudar, aí você vai refinando, e tenta estudar o fluxo dessas sombras inferiores, você vai chegar ao mesmo valor do fluxo das inferiores para qualquer P partição de AB. Então, a demonstração é o seguinte: tome P, uma partição qualquer de AB. E P', uma partição P unido ao ponto C. Quer dizer, você tem uma partição P, você une a partição P ao ponto C, tá? E acrescenta P ao ponto C'. Então, nós sabemos que quando a gente refina uma partição, eu tenho que a soma inferior de F em relação a P é menor a soma inferior de F em relação a P'. Beleza. Show de bola, tá? Aí, o que eu vou ter? Então, você vai tomar prestou aqui atenção? Agora vamos lá, tome o conjunto das somas inferiores de F em relação a P, tal que P é uma partição de AB, tá? E toma a linha o conjunto das somas inferiores de F de P', tal que P' é uma partição de AB que contém um ponto C, é uma partição de AB que contém um ponto C. Tá? Que contém um ponto C. O que a gente pode observar aqui? A gente pode observar o seguinte, que uma partição P' que contém o ponto C, especificamente é uma partição qualquer de AB. Então, toda soma inferior de F em relação a P',
tal que tem uma partição que contém por C, especificamente é uma soma inferior de F em relação a P, tal que tem uma partição qualquer que contém uma partição qualquer de AB. Então, note que a linha está contida em A, tá? Porém, olha que interessante, porém, note que a linha está contida em A. Então, olha só, preste atenção aqui. Então, se a linha está contida em A, o ínfimo de A é menor ou igual que o ínfimo de A', tá? Se a linha está contida em A, peraí, porque a gente não está trabalhando com ínfimo não, a gente está trabalhando com supre, peraí. O ínfimo, o supra das somas superiores, peraí, chuchus. Então, se a linha está contida em A, o supre de A' é menor ou igual que o supre de A. Tá certo? Porém, para todo Azinho, uma soma inferior para de F em relação a B pertencente a A, vai existir uma linha, que é a soma superior de F em relação a P', né? É só você acrescentar P, o ponto C, tal que onde A é menor ou igual que a linha. Que eu falei que quando você acrescenta um ponto a uma partição, as somas inferiores não diminuem. Mas isso me diz o quê? Isso me diz que A é menor ou igual que a linha. Mas o supre de A', ele é menor das cotas superiores para o conjunto A'. Então A' é menor ou igual que o supre de A'. Entendeu? Então aqui é o que eu tenho. Então o que eu tenho aqui? Para todo A pertencente a A, o A é menor ou igual que o supre de A'. Então o supre de A' é uma cota superior para o conjunto A. Isso me diz que o supre de A é menor ou igual que o supre de A'. Mas como o supre de A' é menor ou igual que o supre de A, como o supre de A' é menor ou igual que o supre de A e o supre de A é menor ou igual que o supre de A', então eu tenho que o supre de A é igual ao supre de A', tá? Ou seja, o que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte, que A', todas as partições que contêm o ponto C, tá? Elas terão um supre e é o mesmo supre de A, de qualquer partição aleatória de P, uma partição de A. Então, tanto faz você começa a trabalhar com uma partição a partir de C e você refina e você chega no supre, quanto você começar a trabalhar numa partição aleatória que você vai chegar no supre. Agora vamos ao resultado. Tá? A gente vai usar esse lema aqui, ó. A gente usou esse lema 1, agora vamos usar o lema 2. Dados A e B, conjuntos limitados, então, né, o supre de A mais B é o supre de A mais o supre de B. Então, vamos lá. Então, a demonstração é o seguinte. A demonstração seja A e B, respectivamente,
somas inferiores, o conjunto das somas inferiores, C vai B respectivamente, o conjunto das somas inferiores de F restrito a C e F restrito a CD, tá? Então, o que seria A? A seria o conjunto das somas superiores de F em relação a P, tal que P é uma partição de AC. E B tá? E B é o conjunto das somas inferiores de F em relação a P, tal que P é uma partição de CD, tá certo? E vamos definir outra coisa aqui. Vamos definir a linha como o conjunto das somas inferiores de F em relação a P', tal que P' é uma partição de AB que contém o ponto C. Que contém o ponto C. Isso aqui é importante, tá, gente? Tô dando isso assim, sabe? Porque eu acho muito importante. Porque as outras coisas a gente vai tirar disso daqui, entendeu? Tem uma partição de AB que contém o ponto C. Então, olha só que interessante. A é o conjunto de todas as somas inferiores de F em relação a P, tal que P, olha que interessante, uma partição, o C está aqui. P é uma partição de AC. Então, se eu pego todas as somas inferiores de F em relação a P, sendo uma partição de AC, eu tenho elementos de A. Se eu pego todas as somas inferiores de F em relação a P, sendo P uma partição de CD, eu tenho um elemento de A. Agora, se eu somo um elemento de B, se eu tenho a soma de um elemento de A com um elemento de B, eu vou ter uma soma inferior de F em relação a P', tal que P' é uma partição que contém um ponto C, porque quando eu uno essa partição com essa, eu vou ter uma partição total do intervalo AB que contém um ponto C, entendeu? Então, note, tá? Que para todo Azinho pertencente a A e Bzinho pertencente a B, né? Todo elemento que está em A e todo elemento, se eu pego uma soma inferior dessa e vou com uma outra soma inferior dessa daqui, tá? Eu tenho uma soma inferior de A'. Então, para todo A pertencente a A e Bzinho pertencente a B, A mais B pertence a A', tá? Isso me diz que a soma do conjunto A mais B está contida em A'. E, olha só que interessante, toda soma inferior
de F em relação a P', tal que P' é uma partição que contém um ponto D, contém um ponto C, se desmembra em duas somas inferiores. Uma soma inferior que diz respeito a uma partição em relação a C e uma soma inferior que diz respeito a uma partição em relação a CD. Entendeu? Então, eu posso dizer o seguinte, que I a' está contida em A mais B. Desculpa, gente, pois tome, por exemplo, S, F, P', né? Então, pois tome igual a Azinho, igual a linha. Então, o A', eu posso dizer que é o MI, TI menos TI menos 1, do I de 1 até C, e mais, eu faço desmembramento, né? Eu somo de 1 até C e depois o I de C até um N, né? Entendeu? MI, TI menos TI menos 1. Beleza? Tá? Deixa eu ver se tá certo. Porque não, aqui vai ser C menos 1. Não, aqui vai ser de C mesmo, vai ser C aqui mesmo. Aqui vai ser C mesmo. Aqui vai ser MC, MI tem, não sei, MCTC e depois de MI mais 1, né? Aqui vai ser C. E aqui, aí o próximo M vai ser MI mais 1, TI mais 1 menos TI. Tá? Isso daqui diz, é uma soma inferior de uma partição em relação a AC. E essa daqui é uma soma inferior de uma partição em relação a CB. Então, todo elemento de A', então para todo A' pequenininho pertencente à linha grande, o A' é um elemento de A somado a um elemento de B. Então, a linha está contida em A mais B. Então, como o A mais B grandão está dentro do A' grandão e o A' grandão está contido em A mais B, então eu tenho que o A' é igual a A mais B. Tá? Mas eu tenho, o que eu tenho? Bom, dois conjuntos iguais, o supre de A' é o supre de A mais B. Tá certo? O supre de A' é o supre de A mais B. Mas o que eu falei com vocês aqui atrás? O que eu falei com vocês aqui atrás? Que se eu tenho o conjunto de todas as somas inferiores de F em relação a P, onde P é uma partição qualquer de AB. E se eu tenho o conjunto de todas as somas inferiores de F em relação a P', tal que P' é uma partição de AB que contém um ponto C, o supre de A é igual ao supre de A'. Olha que legal. Então, o supre de A' é o supre de A. Mas eu sei que o supre de A, o supre dessas somas inferiores é representado por essa integral aqui, né? Daqui que é o supre de A, né? Então, como
é aqui, gente, desculpa. Como supre de A é igual a supre de A', e o supre das somas inferiores é representado por essa simbologia, isso daqui é o supre de A'. Mas, como eu sei que supre de A' é supre de A mais B, e pelo lema supre de A mais B é supre de A mais supre de B, o que eu vou ter? Sendo supre de A' igual a supre de A mais B. Mas aqui, esse A aqui, agora é esse aqui, ó, gente. Esse aqui. E supre de A mais B é supre de A mais supre de B. Supre de A mais supre de B. Quem é o supre de A? Quem é A aqui, gente? O A é o conjunto de todas as somas inferiores de F em relação a P, tal que tem uma partição de AB. Então, o supre disso, por definição, vai ser a integral, que obviamente, né, a função vai ser limitada em toda a partição, é crescente. Então, vai ser a integral de A barra C F de X dx, porque P é uma partição de AC. E o supre de todas essas somas inferiores de onde P é uma partição de CB, né, vai ser a integral de, como ser uma partição de CB, vai ser assim, de F de X dx, tá? Porque eu estou trabalhando com P partição de CB, com intervalo CB. Então, eu vou ter o quê? Tan, tan, taran, tan, tan. Eu vou ter supre de A igual a supre de A', então eu tenho integral. Quer dizer, o supre das somas inferiores indo de A até B de F de X dx é igual a supre de A mais supre de B, que é igual a integral. O supre das inferiores de A até C de F de X dx mais o supre do B. O B é esse conjunto aqui, ó. P é uma partição de CB, então esse supre aí dessas somas inferiores é a integral de C até B de F de X dx. Então, é como se a integral ela pudesse ser dividida, né? Se o C está entre a B, o supre das inferiores, né? O supre das inferiores pudesse ser dividido, né? Se C está entre a B, então eu posso dividir as integrais inferiores, né? O supre das somas inferiores em dois supres, não é verdade? Tá certo? De maneira análoga, né? De maneira análoga. Análoga. O ínfimo das superiores pode ser representada como o ínfimo de A até C, de F de X dx, mais o ínfimo de C até B, de F de X, também usando o mesmo raciocínio. Qual é o mesmo raciocínio? A mesma coisa que eu vou falar. Como é que a gente prova aqui? Né? Eu vou tomar A, vamos botar assim, eu vou tomar a linha, o conjunto das somas superiores de F em relação a P, tal que P é uma partição de AB, a mesma coisa, né, gente? Só agora tem soma superior.
E há duas linhas, o supre, as somas superiores de F em relação a P', tal que P' é uma partição de AB que contém o ponto C, tá? Então, é aquela coisa, né? Se o cara é uma soma superior de F em relação a P' particularmente, ele é uma partição de AB, então todo elemento de A', todo elemento de A duas linhas é um elemento de A'. Então, da mesma forma, A duas linhas está contido em A', tá? E para todo elemento A e para todo A pertencente à linha, né? Ou seja, isso vai implicar que A é uma soma superior de F em relação a P. Aí quando do P eu uno ao P o ponto C, né? Então existe um A duas linhas pertencente a são duas linhas, tal que A duas linhas é a soma superior de F em relação P união C. Quer dizer, dada essa partição aqui, eu acrescento a partição P ponto C. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que A duas linhas é menor que A, né? Então, daqui o que eu tenho? Daqui eu tenho que o supre de A duas linhas é menor ou igual que o supre de A'. E daqui, como A duas linhas é menor ou igual que A, o A é menor ou igual que o supre, o Azinho é menor ou igual que o supre de A'. Então, para todo... Então, o que eu tenho aqui? Não supre não. Ai, gente, eu tô confundindo. A mamãe tá confundindo tudo, gente. Supre com ínfimo, brincadeira não. Corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Mamãe tá confundindo. Quando eu trabalho com soma superior é ínfimo, gente. Se o A' está contido, tá dentro de. Se o A da linha está dentro de A, o ínfimo de A duas linhas é maior ou igual que o ínfimo de A'. Tá? Mas para todo A pertencente à linha, existe um A duas linhas, em que A duas linhas é menor ou igual que A. Entendeu? Mas aí o que eu vou ter? A duas linhas é um elemento, A duas linhas pequenas é um elemento dentro desse conjunto aqui. Então eu vou ter que o quê? Que o ínfimo de A duas linhas é menor ou igual que A para todo A pertencente à linha. Se o ínfimo de A duas linhas é menor ou igual que A para todo A pertencente à linha, então isso é uma cota inferior, então eu vou ter que o ínfimo de A duas linhas é menor ou igual que o ínfimo de A'. Mas como o ínfimo é maior ou igual como o ínfimo de A duas linhas é maior ou igual e ao mesmo tempo menor ou igual, o ínfimo é igual. Tá? Isso quer dizer o seguinte, que quando eu trabalho com soma superior eu vou diminuindo, então eu tenho os ínfimos, né? Eu não vou aumentando. Então o ínfimo de A' é igual ao ínfimo de A duas linhas. Isso significa o seguinte, tanto faz eu trabalhar com qualquer partição P de AB e ir refinando e chegar ao ínfimo, como das somas superiores, como eu partir de uma partição P' que contém um ponto C, e aí o ínfimo desses dois conjuntos vai ser igual. Então, vamos lá, né? Então, da mesma maneira que eu fiz o outro, aproveitar que ficou
botar aqui, né? Ah, que graça. Né? Aí o que eu tenho aqui? Então seja A uma soma superior de F em relação a P, tal que P é uma partição de AC, e B, soma superior de F em relação a P, tal que P é uma partição de CB, tá certo? Tal que tem uma partição de CB. E a não, vamos dizer assim, a linha, né? E a duas linhas, que aqui, ó, tá vendo? E a duas linhas é soma superior de F em relação a P', tal que P' é uma partição de AB que contém o ponto C, tá? Então é fácil ver, né, que se eu somo um elemento de A, um elemento de B, eu tenho uma soma superior que está em A duas linhas, e qualquer soma superior a duas linhas se reduz a uma soma superior de A com uma soma superior de B. Então é fácil ver, como a gente viu anteriormente, que A mais B é igual a duas linhas, tá? Eu vou ter que também acontece a mesma coisa, o ínfimo de A mais B é igual ao ínfimo de A duas linhas, mas a gente viu, acabou de ver que o ínfimo de A duas linhas é o ínfimo de A'. Quem é a linha? Quem é a linha? É o supre de todas as somas superiores de F em relação a P, onde P é uma partição qualquer. Então, não, é o ínfimo de todas as somas superiores. Então, o ínfimo de A' é tá, mas a gente sabe que o ínfimo da soma é a soma dos ínfimos, isso vai ser o ínfimo de A, mais o ínfimo de B é igual o ínfimo das somas superiores de F de x de x. Eu fico me confundindo, né? Superior é o ínfimo da superior e o supre da inferior, entendeu? Então, o ínfimo de A, gente, onde é o ínfimo das somas superiores em que tem uma partição de AC, esse ínfimo é representado por essa integral aqui, né? E o ínfimo de B, onde tem uma partição de CB, é representado por essa integral aqui. Então você pode ver que a gente pode fazer a separação também, isso tanto em relação o supre das inferiores, quanto em relação ao ínfimo das superiores, ok? Então isso daí, essa separação aí vai ser importante depois lá na frente. No caso da função ser integrável, entendeu? É importante também. E aí vamos para o último teorema, para a gente terminar esse vídeo, que eu não vou dar vídeos muito grandes não. Tá, então a gente viu isso. Agora vamos lá. O outro teorema
teorema 3, sei lá, sejam FG funções limitadas em AB, tá? Então, existe aquela soma, para cada função existe o quê? Soma inferior, superior, inferior, as somas superiores as somas inferiores não diminuem, são limitadas superiormente. As somas inferiores, elas possuem supre e as superiores possuem infra, existe tudo isso, tá? Toda essa construção. Então, o supre das inferiores de A até B de f de x, dx, mais o supre das inferiores de A até B de g de x, dx, é menor ou igual que o supre das inferiores de A até B da função soma, né? F de x mais g de x dx, que é menor ou igual, que obviamente aqui é menor ou igual que isso daqui, que o supre, que o ínfimo das superiores, que a gente que pode ser o quê? Menor ou igual que o ínfimo das superiores de f dx em relação ao intervalo AB mais o ínfimo das superiores de A até B de g de x dx. Então a gente vai precisar algumas coisinhas, né? Existem resultados o seguinte, né? A gente vai precisar de um lema para ficar uma coisa bonitinha. A gente vai precisar aqui tá bom. A gente vai precisar disso daqui. Agora eu tô me organizando aqui. A gente vai desse lema aqui, ó. Observação. Seja f de g de AB em R, tá? Limitadas, tá? Então, o supre da soma f mais g, que é f mais g restrito ao intervalo AB, né? É menor ou igual que o supre de f mais o supre de g. E o ínfimo de f mais g é maior ou igual que o ínfimo de f mais o ínfimo de g. Tá certo? Pra gente conseguir isso daí, tá bom? Deixa eu ver aqui.